Buscando mais informações sobre análise técnica, vem com Tenha Metas que eu vou contar para vocês agora toda a história do candle, como você interpreta, como que ele se movimenta e trazer até alguns padrões para você já começar a estudar o mercado financeiro através da análise técnica. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal que o nosso vídeo, o nosso estudo vai começar, turma, agora. Primeiro ponto que eu tenho que trazer para vocês é o significado de candle, tá? E sim, você pode estar enganado, pensar que isso aqui é uma aula de inglês, tá? Para quem não sabe, candle significa vela em inglês, mas aqui nós temos que entender que esse candle que a gente fala é um padrão, é um gráfico em candles que foi desenvolvido por um japonês e trazido aqui até o Ocidente para que a gente acompanhe a movimentação do preço dentro da análise técnica. É um dos fatores principais da análise técnica o acompanhamento do candle, do gráfico de candle. Claro que existem outros gráficos, gráficos de linha, gráfico de barra, diversas outras formas de você utilizar e analisar através da análise técnica. Mas para você que acompanha a nossa live, já quer começar a estudar um papel através da análise técnica agora, hoje é interessante entender sobre a movimentação do candle. Primeiro a gente tem que entender três filosofias do mercado, tá? O preço sempre é descontado, tá? O preço sempre se movimenta, descontando o futuro, tá? Nós temos o segundo ponto, que acaba sendo os preços se movimentam em tendência, tá bom? E a história quase sempre que se repete. Sempre tem aquele viés. Nós, seres humanos, tomamos decisões através de medo, ganância, especulação. Sempre tem esse ponto da tomada de decisão que acaba refletindo e se multiplicando e se repetindo aí ao longo da história. Então a análise técnica ela sempre acompanha a movimentação do preço. O preço acaba sempre sendo descontado, tá, turma? Por isso que existe uma outra frase no mercado que é: compre ao som, né, de canhões, ou seja, compre ali no pânico e venda o som de violinos, tá? E venda o som ali de que tudo está muito lindo. Tome muito cuidado, porque sempre tem esses pontos que a história sempre se repete, porque as pessoas acabam tomando decisões na ganância, viu um papel subindo, 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 tá todo mundo ali de fora, ou a grande maioria de fora, o papel não para de valorizar e tem aquele efeito manado de todo mundo entrando. Só que aí a gente tem que lembrar que o mercado ele funciona de oferta e demanda. Quando acaba ali compradores, quando não tem mais compradores para suprir a demanda e oferta desse papel, o que acontece? Entra a força vendedora e o papel acaba sendo descontado. Então a história se repete e lembre-se dessas três frases. Então, acompanhando esses movimentos do preço, uma das principais ferramentas é você entender o candle. Então, deixa eu trazer esse nivelamento para você entender que como que funciona essas barrinhas que eu fico olhando durante o dia. Então, aqui tá para vocês candles isolados, tá? Candle em verde, eu utilizo aquele candle que subiu, ou seja, aconteceu uma valorização no ativo. Candle em vermelho, aconteceu uma desvalorização no ativo, tá? Vamos lembrar que alguns analistas também utilizam candle branco para valorização, candle preto para desvalorização, e no mercado chinês é ao contrário, tá? Candle de valorização, ele é verde, perdão, ele é vermelho, tá? Enquanto o candle de desvalorização, ele é verde, ele só troca essa cor, né? Então, o candle vermelho lá, o vermelho ele é visto como algo positivo. Então, o vermelho subiu, enquanto o verde caiu, aconteceu a desvalorização. E reparem que você tem 4 pontos principais para utilizar como leitura dentro de um candle: a abertura, fechamento, preço máximo, preço mínimo marcado dentro do período que você está analisando. Então, quando você põe um gráfico de 5 minutos, cada barrinha dessa aqui vai refletir para você, vai trazer para você quanto que aquele preço oscilou nesse período de 5 minutos. Então, barra de 5 minutos, candle de 5 minutos, gráfico de 5 minutos, o que significa é o quê? Que você está estudando o mercado, estudando a movimentação do preço em um período de 5 minutos. E o candle te traz essa oscilação, essa movimentação do preço. Então, quando a gente tem um candle verde, significa que a abertura foi embaixo e aconteceu uma valorização do ativo para o fechamento daquele período que você está analisando. As sombras, turma, ou também como a gente chama de pavio, tá? Acaba sendo a marcação que, olha, esse gráfico de 5 minutos, esse candle de 5 minutos, o que reflete, o que mostra para mim? Que você tem a abertura dele no preço X,
ele sobe, acontece uma valorização do preço e acaba fechando no ponto Y, porém, em algum momento desse período que você está estudando esse candle, no meu exemplo que eu estou trazendo para você de 5 minutos, entre esse período de 5 minutos, aconteceu uma queda no seu preço de abertura e, ao mesmo tempo, ele estava marcando um determinado preço de máxima e acabou fechando um pouquinho mais abaixo do preço de máxima. Então, o candle, ele traz esses 4 pontos principais para a gente sempre analisar: abertura, fechamento, máxima e mínima, tá bom? Repare que o candle vermelho ele é o contrário. Você tem o preço de abertura e ali o preço de fechamento ele vem abaixo, ou seja, aconteceu a desvalorização naquele movimento. Por isso que quando você abre a tela, deixa eu compartilhar uma tela minha, ó. Acabei de fazer um vídeo, inclusive, da Cash 3, tá? Deixa eu pegar o gráfico diário. Então, quando a gente pega a Cash 3 aqui, estudando a Cash 3, o que nós temos? Esse candle verde hoje, o que ele mostra para mim? Que ela abriu a um determinado preço e está acontecendo uma valorização nesse período que eu estou estudando, que é o gráfico de 1 minuto. Agora, veja que esse candle aqui, ó, olha que tamanho de sombra superior que tem e ele não tem nada para baixo. Isso significa o quê? Lucas, cadê? Então, o candle ele não me informou qual que foi o preço mínimo marcado no papel? Não, pessoal. O preço mínimo, ele é o mesmo preço, tá? Ele é o mesmo preço da abertura, já que é um candle verde. Quando você para o mouse em cima, ele traz esses 4 pontos para a gente. Olha lá, abertura, máxima, mínima e fechamento. Então, veja que a abertura e mínima acaba sendo o mesmo preço desse candle de R$ 1,33. Então, quando você não tem sombra, significa que a abertura foi na mínima e houve somente uma valorização no dia, no caso, esse candle que nós estamos acompanhando. Se o papel abre, o seu preço de abertura também é marcado como o mesmo da máxima e acontece aquela queda, aquela correção, o preço de abertura e o preço de máxima aconteceu sendo o mesmo, tá? E o papel não tem sombra superior. Acontece isso. É um candle que só tem pavio em cima, tá? E veja que também tem o candle de padrão que a gente chama de doji, que é esse aqui, ó. Que aí você tem a marcação de máxima, a marcação de mínima, porém, a abertura e fechamento costuma ser o mesmo. No caso aqui, olha lá, 1,28, o mesmo preço de abertura e fechamento para esse candle. Combinado? Então, a gente observa essa movimentação e o candle ele mostra para a gente essa variação do preço em relação à abertura e fechamento, porém, acaba marcando também a máxima e o mínimo negociado nesse período que você está estudando. Outro detalhe que é importante trazer para vocês é que quando a gente tem o que a gente chama de movimento, tá, turma? Com gap de alta e gap de baixa. Então, eu vou pegar ações como a Petrobras. Vou pegar aqui Petro 4. Quando a gente pega um papel, meu pai, a internet ela tá um amor. Ó, quando a gente pega, por exemplo, a movimentação da Petrobras, tá? Veja que tem dia que o ativo, aqui, ó, exatamente hoje, ó, vamos pegar hoje. Veja que o candle ele está vermelho. Tá vendo? Ou seja, preço de abertura para o preço negociado no momento está acontecendo uma desvalorização, está caindo, está sendo descontado. Porém, você olha o papel, ele está subindo. Isso é um detalhe importante para você entender, porque o candle ele te traz isso. É a relação, é a movimentação do preço em relação à sua abertura e seu fechamento, ou no caso, como o pregão está sendo negociado, a abertura e o preço negociado agora no momento, tá? Que está acontecendo essa desvalorização, por isso que está vermelho. Porém, a porcentagem, a variação do preço frente ao dia anterior está sendo positiva em 0,8. Então, por isso que você tem um ativo subindo 0,8, mas o candle em vermelho, tá? Junto com esse candle, né, esse gráfico de candle, é bom a gente mencionar também, deixa eu abrir aqui a tela de novo para vocês, ó, é bom a gente sempre mencionar também um outro padrão gráfico que existe, que é aí o gráfico de barra. A gente pode utilizar os dois são muito parecidos, né, porque ao invés de você ter essa coloração, este movimento, esse retângulo em verde, esse retângulo em vermelho, a gente chama de corpo do candle. Então você tem a sombra, o pavio, tá? Que são ali os riscos que marcam a máxima e a mínima, e você tem o corpo do candle. Se é um corpo de alta ou se é um corpo de baixa, tá? O gráfico de barra, ele é diferente, ele só não tem o corpo, mas ele tem essa barra onde você consegue acompanhar qual que foi a abertura e qual que foi o fechamento. Aqui o detalhe é que você tem que olhar, tá? No gráfico não vai ficar aparecendo o fechamento e abertura, você tem que entender que a abertura ela acontece com um risquinho do lado esquerdo, o fechamento do lado direito. Quando a gente volta para aí o gráfico para a plataforma, a gente coloca um candle de barra, aí mostra para a gente, acaba ficando um pouco
confuso, mas isso eu vejo que é algo mais ali para você se acostumar a analisar utilizando o gráfico de barra. Eu confesso que prefiro 1000 vezes o gráfico de candle, tá bom? Mas tá aí o gráfico de barra também para você entender. E existe também o gráfico de linha, né? O gráfico de linha a gente usa bastante ali para fazer ali algumas leituras do mercado, tá? A gente utiliza para fazer leituras de indicadores econômicos, mas eu acho que para análise técnica, acho que ele traz muito claro para a gente a tendência de um determinado papel. Lembra que eu falei para vocês? O preço sempre anda em tendências. Então, você utiliza os candles para antecipar uma virada de tendência, uma reversão de tendência, um ponto comprador de continuidade da tendência. O gráfico de linha, ele vai trazer esse norte para você. Deixa eu ver qual é a tendência da Petrobras. Aí você coloca o gráfico de linha, você vai perceber que a tendência da Petrobras ela é de alta, mesmo que recentemente nós tivemos uma queda para a Petrobras, tá? E o gráfico de linha, um detalhe, ele só marca para a gente o preço de fechamento. Então, preço de fechamento, pum, marca o ponto ali no gráfico. Você não tem noção de como o preço oscilou aquele dia. Se teve mais força compradora, mais força vendedora, uma força vendedora deixando aquela sombra inferior no candle, mas os compradores entraram com muita força até o final do dia e o candle ficou com um padrão chamado como martelo, um padrão como martelo invertido, que você vê ali força vendedora ou força compradora e acabou voltando e deixando um corpo pequeno. Com o gráfico de linha, você não consegue ter esse norte. Gráfico de barra, sim, e o gráfico de candle, mais ainda. Então, vou voltar ao gráfico de candle, porque eu quero mostrar agora os padrões para vocês. Ó, deixa eu voltar a tela para vocês, ó, para a gente acompanhar o gráfico de candle. Só um momento. Aqui, tá? Então, quando a gente entra para estudar candles, acho importante a gente sempre lembrar desses pontos, tá? Primeiro, você vai analisar um candle. Primeiro você vai ver se aquele candle te chama a atenção ou não. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Depois você vai acabar olhando o quê? Padrões ali que o candle está inserido. Eu vou trazer aqui no próximo um padrão bem interessante que nós estudamos inclusive hoje, tá? Depois você vai utilizar os indicadores para tomar a sua decisão junto com a análise técnica, claro, respeitando a sua estratégia, respeitando o seu perfil de risco, respeitando o controle de risco da sua carteira, da sua estratégia, do seu trade, tá? E você vai sempre olhar a tendência, mas existem outras estratégias que você pode operar contra a tendência. Você pode operar uma virada de tendência, você pode operar uma marcação de fundo, uma marcação de topo. Então, o candle ele traz esse norte para nós, traders, para que a gente monte ali as operações na bolsa de valores, tá? E aí um exemplo aqui para vocês de um padrão. Então, candle que me chama a atenção, gráfico diário, só que olha o padrão. Então eu vejo que o padrão ele está fazendo o quê? O que a gente chama de rompimento de uma região de resistência. Então os padrões são importantes também. Não é só olhar candle. O candle é interessante, eu vou comprar pela movimentação do candle. Não. Olha o candle, o que te chama a atenção é o candle, mas vai depois para as próximas análises, vem filtrando aí para você tomar a melhor decisão na bolsa, tá? Alguns padrões para vocês de candle. Existe, nossa, N padrões de candles. Comenta aí qual é o padrão que você mais gosta de utilizar. Aqui no caso eu trouxe para vocês um Bull 180, que a gente tem preços, né, da segunda barra, o preço de abertura ele está praticamente igual ali o preço de fechamento do dia anterior, porém a sua máxima rompe a máxima do dia anterior. Então, isso aqui é um Bull 180 graus, tá? No caso ali faltou o grau, mas é um Bull 180. Segunda barra, ela acaba, a parte máxima, ela acaba invalidando, ela acaba rompendo o candle anterior. Existe o Bear 180, que é o contrário, né? Você tem uma barra verde subindo, aí na barra seguinte, no candle seguinte, você tem ali a abertura sendo preço de máximo e você tem uma barra vendedora, um candle vendedor perdendo a mínima. Eu falo barra candle, a gente tem que entender que existem esses dois padrões de gráfico, tá? O gráfico de candle, o gráfico de barra. Mas quando eu falo de barra, tá, pessoal? Olha a barra, porque isso aqui, querendo ou não, é uma barra, né? É uma vela, é um candle, tá? Então, às vezes a gente fica errando, às vezes eu falo aqui de barra, mas entendo que quando eu falo barra utilizando candle, eu estou utilizando aqui esse mecanismo para ler a movimentação do preço no mercado, tá? Porque às vezes eu falo barra com vocês, tá bom? Mas eu trouxe a teoria que existe outro gráfico também chamado gráfico de barras, tá?
Aqui eu trouxe um martelo para vocês, que é um padrão de marcação de fundo, tá? A virada de tendência, onde você tem uma leve tendência de baixa e você tem um martelo para virar a tendência. Lembrando, tá? Martelo sai da tendência de baixa, acontece a virada de alta para entrar numa tendência de alta para um papel. Tá? Existe o martelo, como vocês estão vendo, que é aquele candle de corpo pequeno, sombra inferior grande, tá? Quando grande, pelo menos maior do que o corpo, e você tem um martelo invertido, que você só vai inverter esse candle, mas também vem no padrão de queda, deixa o martelo invertido para trazer um movimento de alta. Aqui eu trouxe para vocês um padrão de hoje, né? Alguns podem até falar, pô, é ao contrário desse movimento anterior, Lucas. Não seria o martelo invertido porque está sendo em cima, né? Ou um martelo de baixa? Não, turma, aqui o mercado considera como enforcado. Sei que a palavra é um pouco tensa, né? Mas existe esse padrão gráfico onde você tem um rally de alta, um candle de dúvida, um candle demonstrando uma marcação de topo para iniciar aqui agora um ciclo de baixa. Só não tem um ciclo de baixa aqui porque de fato, eu peguei esse movimento, eu peguei esse padrão na data que eu estou gravando para vocês, tá? A ação é Bradespar. Vamos ver se ela vai confirmar esse enforcado, essa marcação de topo. E aqui é mais um padrão para vocês, né? E aqui, ó, você tem a marcação de topo, onde bate o mercado volta. E esse tipo de padrão, ele é conhecido como estrela cadente, onde você tem ali um candle com sombra superior e parece um martelo invertido, né? Só que não, tá lá na parte de cima e entra um rally de baixa. Então, pessoal, eu busquei trazer para vocês aqui alguns padrões de candles, explicar um pouco para vocês o que é candle, tudo dentro deste modelo que nós queremos apresentar no Tenha Metas, que acaba sendo nivelamento. Tem muita gente chegando nova no canal, muita gente querendo aprender ainda mais sobre análise técnica, e é sempre um prazer realizar esse nivelamento com vocês. Ficou com alguma dúvida? Comentários aí. O campo está aberto para você interagir conosco, deixar seu feedback, o que gostou no vídeo, o que não gostou, qual é o padrão que você utiliza, o que você gostaria de ver mais aqui. Show, Lucas, gostei do padrão de candle. Ah, e por que você usa as médias? Faz um vídeo falando das médias. Vamos utilizar aí esse campo para a gente conseguir conversar e interagir. Não esquece do like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo estudo aqui no Tenha Metas.